Boa tarde, sejam bem-vindos agora em formato Talentos em Sintonia, o programa que dá voz aos maiores e melhores talentos da nossa região, sejam eles individuais ou coletivos, destinam-se nas mais variadas áreas como o desporto, cultura, empreendedorismo, associativismo. Já tivemos um pouco tudo às segundas e quintas-feiras entre as 20 e as 21 horas para todos vós através de 92 FM e para todo o mundo através da cincoinferense.pt. Hoje connosco temos a Vânia Ferreira, que nos vai contar um pouco sobre si, mas também que talento é este de ajudar os outros a comunicar, de ajudar os outros muitas vezes a ouvir ou a falar de uma forma especial. Antes de mais, Vânia, obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde para ti. Boa tarde, obrigada eu pelo convite. Eu vou desafiar, para iniciarmos a nossa conversa, a definir-te em duas palavras. Ou seja, se eu tivesse escolhido apenas duas palavras para definir a Vânia, quais é que seriam? Lutadora não sei, empática? Lutadora e empática são então as palavras escolhidas pela Vânia para se definir. Vamos descobrir já com maior profundidade a história que liga então a esta lutadora e empática Vânia Ferreira. Quem quiser poderá juntar-se a nós em direto através do Facebook. Basta para isso visitar então a página da Sintonia Feirense, onde vão encontrar um tópico específico para deixarem as vossas opiniões e colocarem as vossas questões, que vamos colocando em direto ao longo do nosso programa. Já são várias as mensagens que temos recebido, portanto a Vânia também já a criar esta empatia já com os nossos ouvintes, antes mesmo de termos começado a nossa conversa, portanto poderão juntar-se e vamos ao longo da conversa dar voz a algumas questões e algumas mensagens que temos já no Facebook e outras que poderão chegar entretanto. Vânia, vamos começar por descobrir, antes de falarmos da língua gestual que apareceu na tua vida e que te apaixonou e que hoje em dia te dá modo de vida, modo de ser, modo de estar, queremos conhecer um pouco mais sobre a Vânia. Portanto, quem é que é a Vânia, de onde é que tu vens? Não se pergunta a idade de uma senhora, mas que idade é que tu tens? E também, o que é que te apaixona? Que áreas é que te dão um prazer de viver? Eu nasci em São Pai do Lejo, não é? Pertence a Santa Maria da Feira, mas vivo em Esmoriz, desde sempre, desde miúda. Desde pequena estou habituada a trabalhar, os meus pais sempre tiveram negócios, como atualmente continuam a ter. E pronto, estudei em Esmoriz. Entretanto, quando segui para o secundário não tinha a possibilidade de ter, eu na altura chamava-se Humanidades em Esmoriz, então troquei para Espinho. Espera aí, vamos ficar nessa fase da tua vida enquanto ainda estavas em Esmoriz, na tua fase da infância e da adolescência. Como é que era a Vânia Ferreira quando era mais miúda? Tu eras muito traquina, davas muitas dores de cabeça aos teus pais? Não, era muito tímida, tinha muita vergonha de brincar, odiava a pré. Eu cresci com os meus avós, não é? Os meus pais, meus avós, os meus irmãos, morávamos todos juntos e também estava habituada a estar em casa. E quando tive de ir para a primária foi horrível, eu odiava aquilo e era muito tímida e não queria falar com ninguém, queria ir para casa. Depois, já à medida que os anos foram passando, é que fui abrindo mais um bocadinho a coisa, porque era muito fechada. Nessa altura, tirando a escola, que outras atividades é que existiam na tua vida? Tiveste alguma ligação à música, à dança, ao teatro, ao desporto? Que atividades é que existiam? Aqui já podemos ir também um pouco para a fase da adolescência, a criança, Vânia Ferreira, que outras atividades é que tinhas na tua vida? Bem, sendo esmorizense, torna-se claro que era voleibolista e andei no voleibol de cerca de 5 anos, mais tarde regressei, mas já não era, já estava a jogar por o Inatel, não é? Mas na minha infância eu joguei 5 anos e adorava o voleibol, vivia para aquilo, tinha treinos quase todos os dias e jogos quase todos os fins de semana e então era a minha vida, era escola e voleibol. Não gostava de mais nada, o médico mandou-me para a natação, odiava aquilo, estive lá um mês e saí. E na adolescência mantive o voleibol, tive aulas de guitarra por uns tempos, mas pronto, como era preguiçosa e não praticava, entretanto isso também terminou. E à parte disso estudava e ajudava os meus pais também. A dada altura deixou de ter tanto tempo e vontade para praticar outras coisas. Fala-nos um pouco mais sobre essa tua passagem pelo voleibol. Qual era a posição em que jogavas e quais foram os momentos que viveste que mais te marcaram nesse percurso de 5 anos de voleibol nos Esmoriz Ginásio Clube? Exato, foi mesmo aí que eu joguei. Eu era atacante, era entradas, porque pronto, até era alta, saltava era pouco, devia saltar mais. Mas o que mais marcou foi ser campeã nacional. O que mais marcou inicialmente foram os meus treinos, meus primeiros treinos. Lembro perfeitamente a primeira vez que o meu treinador me ensinou a servir. Nunca mais me vou esquecer disso, porque eu tinha dificuldade de distinguir a direita da esquerda e ele queria que eu servisse com a mão que eu comia a sopa e eu, ok, então é a minha direita.
E entretanto... Ainda tens dificuldade em distinguir? Às vezes, eles usam pulseiros, mas às vezes ainda tenho, mas já não é tanto, já não é tão grave. E quando fui campeã nacional foi uma sensação fantástica, apesar que eu não mostrava muito porque eu fico muito nervosa em campo e a minha expressão fica neutra. As minhas amigas diziam, tu não te rires, tu não choras, tu não fazes nada, era nervosismo, mas adorei a experiência de ser campeã, foi fantástico. Falavas há pouco que a certa altura dá-se a passagem também para Espinho, ainda numa fase em que começamos também a descobrir qual é que será a nossa, a construir um pouco da nossa identidade futura. Vais para Humanidades. Nessa altura, o que é que querias ser quando fosses grande? Quando te faziam aquela questão, o que é que queres ser quando fores grande? O que é que tu respondias? Eu nessa altura ainda não sabia bem o que é que eu queria ser. Pronto, vou ser sincera, foi para fugir à matemática. Então foi para Humanidades. E pronto, eu gostei da turma, gostei do ambiente, adorei estar aos Moris. A minha experiência preferida foi os Moris. Gostei de Espinho também, mas Moris, para mim, nós tínhamos campos de voleibol novinhos em folha para usar na escola e Espinho já não tinha isso, ainda estava em construção, não é? Mas pronto, mas ainda não ambicionava nada em concreto, ainda não, só depois. E então, fala-nos como é que se cruza a certa altura da tua vida a língua gestual. Portanto, aqui também é importante distinguir que não é linguagem gestual, é língua gestual. Já lá vamos descobrir todo este mundo que tu vais nos apresentar com a paixão que te caracteriza nesta área. Mas como é que se cruza então esta área na tua vida? Como é que, quando chegas ao 12º ano, qual é o passo que dás? Terminei a licenciatura, o secundário. E lembro-me que a dada altura disse que não queria ir para a faculdade, não era algo que eu ambicionava, e por muita pressão da minha família, principalmente a minha irmã, que dizia, nem penses, tu vais seguir, eu, pronto, está bem. A certa altura, ou nessa altura, tu pensaste seguir o ramo da hotelaria, porque tu durante muito tempo tu tens um passado ligado também à hotelaria, ainda hoje em dia vais dando uma perninha ou uma mãozinha na hotelaria. Falas também dessa área, deixa-me fazer aqui um parênteses. De que forma é que, em alguma altura, tu ponderaste de seguir esse caminho? Não, porque os meus pais, pronto, têm um restaurante, não é? E continuam a ter, já há muitos anos. E eu sempre trabalhei em paralelo, estudava e trabalhava no restaurante. E lá está, isso, o restaurante tira muito tempo. Mas não, era algo que eu queria estar lá para os meus pais, queria ajudar, mas gostava de seguir outra coisa diferente. Talvez agora veja as coisas com outros olhos, mas na altura queria seguir algo diferente, algo que fosse meu, que não fosse... mas gosto de trabalhar no restaurante. Acabado então este parênteses, fecha parênteses, e vamos falar de como é que surge então, de como é que se cruza esta área na tua vida, como é que chegas ao contacto com a língua gestual e porquê esta paixão tão imediata? Então eu primeiro fui ver as opções que tinha, não é? O que é que me podia candidatar. Língua gestual portuguesa foi a minha primeira opção em Coimbra. Seguiram-se outras, todas diferentes, porque eu queria algo que não mantivesse uma secretária, eu queria algo que saísse. Já agora, quais é que foram as outras opções? Olha, Estudo das danças africanas. Eu lembro-me numa altura que eu candidatei, havia um curso que era isso. Eu nunca percebi muito bem para que é que aquilo dava. Mas era estudos das danças africanas. Não, esse eu não vi, mas também não ia ter gente para isso. Vi o que era? Era guia turístico, era relações, já não sei se era relações internacionais, penso eu, e as outras não me recordo, mas recordo-me destas. A língua gestual era a minha primeira e eu entrei, fui fazer fui-me inscrever, não é? À faculdade, a minha irmã foi comigo. E pronto, e fui morar para Coimbra, comecei a frequentar as aulas e inicialmente era tudo novo, não é? Estar longe de casa, já não sei ir para o restaurante durante a semana, só ao fim de semana, que ao fim de semana ainda ia à casa. E pronto, foi uma experiência nova, eu gostei bastante, mas quando eu comecei a gostar mesmo da área foi quando fui estagiar, porque vi de facto o que é que eu ia fazer e sim, queria fazer aquilo e quero fazer para o resto da minha vida, se me for possível. E nós vamos fazer uma pequena pausa na nossa conversa para introduzir a nossa primeira rubrica, que se chama A Minha Playlist, em que a seleção musical que queremos estar do nosso programa é da interresponsabilidade da nossa convidada. E vamos começar com uma música da Paula Teixeira, Muda. O porquê desta música e porquê é que é tão especial esta música para ti? Porque a Paula Teixeira é uma intérprete de língua gestual portuguesa e eu admiro muito o trabalho dela. Ela interpreta em contexto televisivo e não só, em outros contextos, e ela é cantora.
E esta música no videoclipe é muito interessante porque ela traz muitos convidados, muitas pessoas surdas, intérpretes, ouvintes, e todos estão a gestuar a música, todos estão a interpretar a música. E lá está, que ela diz, muda. Se nós formos a mudar, se cada um mudar para o melhor, o mundo no geral também mudará. Acho que então com esta música da Paula Teixeira muda, já voltaremos então à conversa com a Vânia Ferreira para descobrir de que forma é que também esta experiência mudou e de que forma é que ela vive hoje em dia ligada à língua gestual portuguesa. Paula Teixeira muda, foi a primeira música da seleção musical da nossa convidada. Estamos à conversa com a Vânia Ferreira e Vânia, estamos a descobrir esta área que mudou a tua vida. Portanto, o mote foi dado pela música, mas vamos descobrir de que forma é que a língua gestual portuguesa te mudou. Logo numa primeira parte fez com que tu fosses para Coimbra, não é? Mas deixa, antes disso, dar nota a esta conversa que estamos a ter e que os nossos ouvintes estão a ouvir em direto, que podem participar no nosso Facebook. Temos aqui já algumas questões guardadas para te colocar daqui a pouco, portanto, podem continuar a colocar as vossas questões, mas depois haverá uma segunda fase desta conversa, porque será interpretada, não é? Portanto, vai haver um vídeo em que a nossa conversa que estamos a ter neste momento vai ser interpretada gestualmente também para poderem assistir. Fala-nos um pouco sobre isto. Posteriormente a esta entrevista, infelizmente não poderá ser em direto, mas posteriormente ela será interpretada por uma grande amiga minha e colega de trabalho, a Ana Oliveira. Ela vai tratar de fazer a interpretação da entrevista e de editar o vídeo. Portanto, mantenham-se atentos, porque nós também vamos colocar no Facebook da SIC Guiafeirense este momento. Estamos a descobrir a Vânia Ferreira e vamos falar exatamente da língua gestual portuguesa. Já nos explicaste um pouco como é que a coisa surge na tua vida, mas antes mesmo de começarmos a trabalhar, a falar daquilo que tens feito nesta área, eu ia-te pedir que explicasses um pouco aos nossos ouvintes o que é a língua gestual portuguesa, como se faz. Fala-nos um pouco sobre esta linguagem, que acho que depois é bem o termo, que acaba por também ajudar muitos a conseguir comunicar, que de outra forma se calhar não teriam essa possibilidade. A língua gestual portuguesa é uma língua espaço-visual, é transmitida através das mãos, da expressão facial e da expressão corporal, e é recebida, não é? Através dos olhos. Os olhos acabam por ser os nossos ouvidos, e é utilizada pela comunidade surda e não só, e pessoas que também que tiveram interesse, apesar de não estarem intrinsecamente ligadas à comunidade surda, mas que tiveram interesse em aprender a língua gestual portuguesa. E é isso, e é uma língua porquê? Porque tem uma gramática, tem uma estrutura em concreto, tem regras fixas, há dicionários que estabelecem essas regras. Existem línguas diferentes em vários países, isto é comunicar foneticamente, não é? Exato. Cada país tem a sua língua gestual, porque uma língua lá está ligada a uma cultura. Se há a língua portuguesa, a língua espanhola, também há a língua gestual portuguesa e a língua espanhola. Os vocábulos são criados consoante os costumes e hábitos do país, não é? O que faz mais sentido para eles, na sua forma de pensar, e dentro de cada país também há dialetos, também há regionalismos, como temos a bica e o café. A língua gestual temos gestos diferentes que são usados no norte, centro e sul, por exemplo, para morango, ou para outros gestos também, que não. Quais são as maiores dificuldades para um intérprete de língua gestual portuguesa? Língua gestual portuguesa, o intérprete. O que surge muitas vezes é que somos chamados para trabalhar em contextos que não estamos especializados. E tem de haver um estudo, por exemplo, a mim aconteceu-me eu ser chamada para interpretar aulas de matemática, e eu, como sou de humanidades, típica em fuga à matemática, não tinha estas bases, então fui obrigada entre aspas, não é? A fazer um estudo prévio, a buscar os meus livros todos de infância e a fazer toda essa pesquisa para poder transmitir os conteúdos de forma fiel e certa ao aluno. E é a falta de especialização, acho que é a maior dificuldade do intérprete. Voltemos aos tempos de Coimbra. Coimbra que te traz então um ambiente académico. Antes mesmo de irmos então ao momento em que aprendes língua gestual portuguesa, que te vou perguntar como é que foi a aprendizagem desta língua que tu agora dominas de outra forma, também como é que viveste Coimbra, não é? Portanto, como é que foram esses tempos em Coimbra, portanto, como é que foi o tempo académico também da Vânia Ferreira?
Coimbra, eu adorei Coimbra, adorei estudar em Coimbra. Não tinha noção, quando entrei em Coimbra, as pessoas diziam-me: agora vais para a folia, vais. E eu não fazia ideia, nunca tinha ouvido falar, era algo que me passava um pouco ao lado. Nunca tinha ouvido falar do ambiente de Coimbra, mas é fantástico, porque a maior parte das pessoas não são de lá. Então as pessoas vêm todas de fora, não é? E cria-se ali uma segunda família. A cidade em si, a forma das pessoas estarem, os estudantes, as festas, a forma como é vivida a cidade e o período académico é fantástico. Eu adoro, tenho muitas saudades de Coimbra. Falando então agora de forma mais afincada da língua gestual portuguesa, como é que foi o teu primeiro impacto com esta aprendizagem? Foi óbvio? Tiveste alguma dificuldade na aprendizagem ou foi algo quase inato em ti? Eu sempre gostei de línguas e tive alguma facilidade em aprender línguas. No entanto, lembro perfeitamente da minha primeira aula, a nossa professora era surda e eu já tive contacto com surdos, mas eu não sabia que eram surdos. Eram pessoas que não falavam tão bem, mas foi aquele primeiro choque de esta aula está a ser dada por uma pessoa surda que não oraliza. Era tudo por imagens e escrito e ela ia-nos ensinando os vocabulários dos diversos temas. Lembro-me que por vezes nós não podíamos, tínhamos de adivinhar o que era e tinha uma colega que era do Porto e já dominava alguma língua gestual e às vezes dava-nos ali uma perninha, ela está a dizer isto e aquilo, mas sim, à medida que o tempo foi passando era estudo e prática. Mas ela também já falava à norte, em linguagem gestual. Em língua gestual. Eu sabia que tu ias bater um dia destes. Ela tinha os gestos que ela dominava, que ainda eram básicos, eram do norte, e ainda faz alguma diferença os gestos de Coimbra e Porto. Estamos a descobrir exatamente isto que mudou a tua vida, porque tu a certa altura descobres a língua gestual portuguesa, ficas completamente apaixonada por esta área e hoje em dia tens uma atividade muito intensa ligada a esta área. Antes mesmo de falar daquilo que tens feito, qual, de uma forma mais geral, mais global, a aplicação da língua gestual portuguesa? Ou seja, podemos ter em congressos, em aulas, em seminários, mas também muitas vezes em outros momentos que não estamos tão familiarizados, como por exemplo num caso de saúde, numa ida ao médico, ou até mesmo numa audiência em tribunal. Portanto, fala-nos um pouco de quais as aplicabilidades desta língua e também em que momento é que vocês, intérpretes, são chamados muitas vezes a estar presentes. A língua onde está a pessoa surda e seja necessário fazer um ponto de comunicação, estará o intérprete à partida. Os surdos, infelizmente, ainda se deparam com muitas situações em que não têm acesso à informação, como é o caso dos serviços públicos. Agora, cada vez mais, tem havido mais sensibilização para esta questão e nos tribunais, sim, sempre que é notificado que há uma pessoa surda, é de imediato chamado um intérprete à responsabilidade do tribunal. Quanto agora a serviços públicos, algumas câmaras têm um balcão de atendimento inclusivo que disponibilizam este intérprete, outras têm o serviço, o Servim, que é para videoconferência, e em alguns hospitais também, mas na vida da pessoa surda, onde seja necessário fazer esta ponte de comunicação, o intérprete estará, como lá está, já estive em consultas médicas nos hospitais, em centros de saúde, já estive em congressos, seminários, reuniões, em aulas, em diversos contextos nós somos necessários. E o chamamento, entre aspas, como é que surge? Eu, pelo menos, sou sócia, prestadora de serviços numa associação, que é a Associação de Tradutores e Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa, do Porto, e nessa mesma associação há uma lista em que nós somos chamados, agora foi chamada a minha colega, eu estou seguindo na lista, em seguida, quando calhar um serviço a mostrar disponibilidade, calhar-me-á a mim. E eu assegurei esse serviço, é-me dado todas as informações de onde é que será o serviço prestado. Outros serviços também faço através de contactos do meu conhecimento, pessoas que vêm ter comigo diretamente e me pedem para prestar estes serviços, e o que eu faço. Também faço através da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira.
Vamos então introduzir o primeiro momento em que tu vens para a rua, e aqui desculpa-me este termo, mas quando sais da faculdade, num contexto mais controlado, num contexto de aprendizagem, e de repente tens a tua primeira experiência profissional, podemos assim dizer, na viagem medieval de Santa Maria da Feira. Como é que foi o primeiro impacto, e aqui sim, quando foste lançada às férias, em que efetivamente tinhas que fazer comunicar aquela pessoa, ou com aquela pessoa? Lembras-te desse momento? Sim, lembro-me. Eu só vou voltar um bocadinho atrás, que foi na minha experiência de estágio, porque eu, quando estava a estagiar, eu não sabia se iria trabalhar efetivamente na área, porque todo aquele pensamento negativo que, não vais arranjar emprego, pronto. Não de casa não, mas as pessoas vinham ter comigo e tal, e está tudo muito mal, pronto. E no estágio eu pedi para me darem o máximo de horas possíveis já com esse pensamento, eu vou sair daqui e não sei se vou trabalhar. E nós no estágio somos empurrados às férias, já desde aí, porque nós depois vamos estar sozinhos, vamos estar com uma pessoa ouvinte, uma pessoa surda, ou mais, e temos de fazer a ponto de comunicação e não há ninguém que nos segure. E já há este treino, já existe antes. E então, na viagem medieval de Santa Maria da Feira, eu lembro-me que pensei, ok, pronto, não vou arranjar emprego, então o que é que eu fiz? Voluntariei-me como um voluntário qualquer para a viagem medieval, fui à entrevista, recebi um e-mail a dizer que não tinha sido selecionada para a entrevista não, desculpa, para o trabalho. Mas durante a entrevista eu lembro quando estava a preencher o formulário que me perguntavam o que é que eu fazia. Eu disse que era recém-licenciada em Língua Gestual Portuguesa, ramo de interpretação, e passado 2 semanas surgiu um contacto telefónico para trabalhar como intérprete de Língua Gestual Portuguesa, e eu lembro que respondi, mas eu ainda nem tenho o certificado na mão. Ele, não interessa, vem já. E entretanto o certificado veio, eu mostrei, claro, antes de prestar os serviços, mas foi o meu primeiro trabalho e nunca vou esquecer, estava super nervosa. Eu lembro que ganhei uma alergia e tudo na cara, porque houve uma entrevista para o jornal, em cá em Santa Maria da Feira, por haver a língua gestual durante a viagem, e eu tive de interpretar essa entrevista e pronto, foi tudo um misto de sentimentos. Estavas nervosa? Muito nervosa, muito. Quando estás, por exemplo, num evento como este, e vamos já falar de outros em que tu estás presente, se tiveres contacto com alguém que venha de outro país, como é que é para ti, enquanto intérprete, conseguir adequar-te a esta situação? É recorrente este tipo de situações? Sim. Já aconteceu. Nós temos a língua gestual portuguesa e depois temos a língua, não é língua, é um sistema de códigos internacional, porque não está ligado a nenhum país em concreto, foram códigos criados por vários países, foi criado em contexto de Deaf Olympics, porque há os Olímpicos, os Surdo-Olímpicos e os Paralímpicos. Pronto, e nos Olímpicos, neste contexto, criaram este código, que agora é usado também em conferências. Há surdos que a dominam, eu aprendi o básico, mas não a domino. Acaba por ser muito por mímica, e há coisas que dizem que às vezes surge aquela conversa de parecem 2 surdos a falar, não se entendem. Mas na verdade, 2 surdos, se forem de países diferentes, entendem-se muito melhor do que nós ouvintes estivemos a falar. Porque nós, quando queremos comunicar com uma pessoa estrangeira, nós recorremos muito à mímica, aos gestos, ao comer, ao beber, que são gestos icónicos e muito perceptíveis. Por isso, acaba por ser um bocadinho assim, para comunicar com a pessoa diretamente, porque por língua gestual vão surgir muitas diferenças, mas eu tenho colegas que dominam este sistema de códigos, também posso recorrer a eles. Mas não é muito recorrente, não. E quando eles vêm, nós já somos notificados que eles vêm. Estavas a falar há pouco que uma das etapas neste momento que ocupa a tua vida é ser intérprete para um aluno que está a estudar matemática, não é? Na faculdade. Portanto, fala-nos também um pouquinho mais sobre o que é ser intérprete de aulas em contexto de ensino superior. Tu estás através da Associação de Tradutores e Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa. Como é que é para ti fazer este intercâmbio, não só na dimensão, já falávamos há pouco da pesquisa que tens que fazer, mas também a satisfação pessoal, porque tu estás efetivamente a conseguir, ou fazer com que alguém consiga terminar um curso superior, que certamente sem a tua ajuda, sem o teu auxílio, não vou dizer que não o conseguiria, mas não seria evidente. É uma experiência muito gratificante. Eu estou com este aluno desde que ele ingressou no seu primeiro ano. Conheci-o em estágio e é um aluno que tem outra particularidade. Além de ele ser surdo, tem baixa visão, ele está a cegar. E então a surda-cegueira era uma área que me fascinava. Tive a oportunidade de ter uma formação de 32 horas na Escola Superior de Educação do Porto, nesta área de surda-cegueira, até já estava a trabalhar com ele, mas ainda não estávamos a usar língua gestual tátil, que é uma língua que é apoiada, as minhas mãos estão apoiadas, aliás, as mãos dele estão apoiadas nas minhas mãos, enquanto eu gestuo,
há este contacto físico e ele consegue seguir tudo o que eu estou a dizer através da língua gestual tátil, e também me permite que ao mesmo tempo ele esteja a olhar para o quadro branco, escrito com letras muito grandes e marcador bem carregado, e ele consegue acompanhar desta forma as aulas teóricas. E fascinava-me ele ter esta situação, não é? da surdocegueira, e eu tive a oportunidade de tirar a formação. Pronto, e quando me perguntaram qual era, porque eu tive tinha mais ou menos 5 alunos para escolher: Psicologia, de Direito, em Psicologia dá mais que um, em Direito e em Matemática. Eu disse: coloquem-me no que vocês quiserem, mas eu não domino Matemática, tanto é porque não a tive no meu secundário, mas fascina-me a parte da surdocegueira e gostava muito de seguir este aluno. E pronto, atribuíram-me e estou com ele desde agora. Está há 4 anos, como ele tem um ritmo de trabalho mais lento, está a fazer em horário parcial e pronto, tenho estado com ele até agora, com a minha colega, Ana Oliveira. Tu tens tido também uma presença muito assídua naquilo que são os eventos de Santa Maria da Feira, porque Santa Maria da Feira tem uma forte programação cultural, mas também esta atenção muito especial àquelas pessoas que têm necessidades especiais. Portanto, ter também a possibilidade de que essas pessoas, ao ouvirem aos nossos eventos, tenham essa possibilidade de viver da mesma forma que as outras pessoas que têm essas necessidades possam viver. E tu estás ligado a eventos como Imaginários, campos de férias, viagem medieval, as jornadas de juventude, jornadas de educação, o projeto Jovem Autarca, que é um projeto que também tem esta dimensão do futuro, também a festa de Natal pela inclusão, como outros eventos e os promocionais. Fala-nos então de como é que tem sido esta tua ligação a Santa Maria da Feira e viver estes eventos de tão perto, de tão por dentro, mas ao mesmo tempo trazendo esta dimensão que é de inclusão, de ser um evento que, com a tua presença e de alguns colegas teus, é efetivamente um evento para todos. Sim, é muito gratificante trabalhar em Santa Maria da Feira, desde sempre gostei. As pessoas relacionam-se muito bem, os gabinetes entre si comunicam muito bem. Sempre que é necessário, o que há um evento, às vezes até pode nem ser necessário, mas que há um evento e que há abertura ao público em geral, surdo ou não, eles chamam-me e eu estou lá e é fantástico. O Jovem Autarca tenho acompanhado, não na primeira edição, mas a partir da segunda. Os vídeos estão todos interpretados para a língua gestual. Também a viagem medieval, teatros e visitas guiadas. Lembro-me que uma visita guiada, tínhamos 25 surdos, foi muito bom. Não é costume ver assim um aglomerado tão grande de surdos juntos num evento assim que é para o público em geral, que não foi especificamente para eles. O Imaginários também tem estado nas visitas guiadas. É fantástico, é uma experiência super enriquecedora porque aprendo bastante, lido com um monte de pessoas e todas elas são fantásticas de lidar, são muito receptivas, não estranham a minha presença, porque às vezes surge isto também, há pessoas que estranham a presença do intérprete. De todo, sou muito acarinhada em Santa Maria da Feira pelas pessoas com quem trabalho, pelas pessoas do Gabinete da Comunicação, a Catarina Bento, essencialmente é quem me chama para estes eventos, e o Gabinete da Juventude, o João, a Liliana, e tanta gente, não sei, eu gosto muito deles, são todos muito queridos. Se tivesses que partilhar, ou se eu te desafiasse a partilhar ou alguns momentos que viveste nessas etapas que vais traduzindo, que vais interpretando com essas pessoas, algum momento que possas partilhar com os nossos ouvintes que ainda hoje recordes com carinho ou com alguma emoção? Sim, trabalhar em contexto de campo de férias, porque os intérpretes surgem só no 5º ano. Do 1º ao 4º ano a criança ainda está a adquirir a língua, ainda não domina o suficiente para ter um intérprete à sua frente. Então, só no 5º ano é que nós surgimos, então eu tenho pouco contacto com crianças. E esta possibilidade de estar no campo de férias é fantástica, porque desde a criança cair, e não é, o que é que acontece? Uma criança cai, magoa-se, chora, chama pela mãe e a criança gestua pela mãe. Foi uma coisa que nunca me passou pela cabeça, ver uma criança surda a cair e de repente faz o gesto de mãe, 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 a chamar a mãe. E também, em contexto de campo de férias, lembro de uma situação em que eu me atrasei e liguei a uma coordenadora a perguntar se demorava muito, porque o menino estava muito nervoso, estava muito irritado e estava sentado no chão, estava super chateado. E eu cheguei, estacionei o carro, fui ter com ele logo. Então o que é que se passa? E o coordenador disse ele queria ir comprar gomas, não é? Mas não é permitido no campo de férias durante aquele horário, porque uns meninos podem, outros não, e não é justo se deixarmos os meninos, se for antes ou depois, com o acompanhamento dos pais, tudo bem, mas durante o campo de férias não é justo. Pronto, foi acordado assim. E eu lembro que o menino estava muito chateado
E eu estava a chamar por ele, quando os meninos surdos se chateiam, fecham os olhos. Nós tapamos os ouvidos, eles fecham os olhos. Eu não consigo comunicar com ele. Eu tenho de esperar, tenho de fazer carinhos, tenho de esperar que ele olhe para mim. E no momento em que ele olha para mim, eu perguntei-lhe, então, porquê é que estás zangado? E ele disse, porque eu queria ir às gomas e ninguém me deixa. E eu disse-lhe, mas se tu fores, esta conversa é em língua gestual, mas se tu fores às gomas, os outros meninos vão ver e vão ficar tristes. Porque há meninos que não têm dinheiro e depois não é justo para todos. E ele levantou-se, sacudiu a roupa e disse, percebi, vamos para dentro. E é uma questão tão simples de só não poder comunicar a frustração que cria numa criança ou numa pessoa adulta, porque isto também acontece nos adultos, principalmente quando querem ir a serviços públicos, não é? Muitos deles separam-se para esta barreira, torna-se tão frustrante e uma simples ponto de comunicação resolveu a situação. No dia a seguir ele foi com a mãe às gomas, trouxe não sei o que, não para toda a gente. Para ti também. Para mim também. Qual é a incidência neste momento também das pessoas com esta necessidade, por exemplo, em Santa Maria da Feira, ou até mesmo em Portugal? Existem números relativamente? Os últimos censos que eu vi era cerca de 150 mil surdos ou com perdas auditivas. Aqui podem estar incluídas pessoas que adquiriram a surdez na idade já quando eram idosos, pronto, mais tardia. E aí não são surdos, entre aspas, com S maiúsculo, não são surdos com uma cultura surda, com uma identidade surda e com uma língua gestual. Não são usuários de uma língua gestual, são pessoas que pronto, ficaram surdas mais tarde, mas também entram nestes censos. Não há números em concretos, quantas pessoas surdas efetivamente é que há em Portugal. E também a aprendizagem destas pessoas? Tu também fazes parte da aprendizagem de linguagem destas pessoas? Estas pessoas depois vai depender também da educação que têm, não é? Porque há pais que têm sensibilidade de colocá-las em escolas de referência de ensino bilingue para alunos surdos e outros não. E vê-se muitas vezes usarem mímica dentro de casa e depois só mais tardiamente têm miúdos surdos que só aprendem a língua gestual com 9 anos a 15 anos e muitos conceitos que já devem ter sido adquiridos perdem-se. E a forma de pensar deles, a estrutura de pensamento nunca será como de uma pessoa como um surdo, por exemplo, cresceu num seio de uma família surda, porque os pais eram surdos, os irmãos eram surdos e todos os conceitos, todas as aprendizagens foram transmitidas desde miúdos. Então, a nível cognitivo, são muito mais estimulados. O intérprete pode ajudar no ensino, sim, no momento em que ele ingressa na escola, a criança surda, não naquela primeira fase que me expliquei, porque os intérpretes só entram a partir do 5º ano, mas a partir dessa altura o intérprete está lá, está a interpretar aulas, mas não está só lá a interpretar, porque o intérprete de uma escola nunca pode ser tão imparcial quanto eu ir ali interpretar uma reunião e vir embora, e nada daquele assunto me diz respeito. Porque o intérprete está lá, os professores da maioria são ouvintes, e o intérprete tem uma percepção do que o aluno está a perceber ou a não perceber diferente do professor. E acaba-se por criar até uma relação intérprete-aluno, é inevitável, porque o aluno acaba por confiar ao intérprete que comunica na sua língua. E sim, acho que tanto a nível, tanto nas aprendizagens escolares como fora, como na vida diária, acho que sim, que os alunos aprendem imenso. É daí que vem a tua ligação e que podia também falar um pouco sobre a Erebas, Escola de Referência de Ensino Bilingue de Alunos Surdos. Qual é a tua ligação também? Tive a oportunidade de estagiar em 2 Erebas, porque quando vamos estagiar, pelo menos em Coimbra, damos a opção de escolhermos locais e não necessita de ser só um. Então eu tive a oportunidade de estagiar em Paranhos, que é uma escola de referência, mas são miúdos a partir do 5º ano até ao 9º, Alexandre Herculano, que eram miúdos de secundário, e na Associação de Surdos do Porto tive a oportunidade também de estagiar lá, onde tive contacto com idosos e pessoas adultas. E já me esqueci qual era a pergunta, Filipe, desculpa. Tinha a tua ligação exatamente a Erebas, mas já explicaste. E vou-te desafiar também a falar de outra área que está dentro de ti, que é a vertente também um pouco associativa. Tu tens esta ligação de lutar pela tua profissão, de procurar melhores condições, não só para aqueles para os teus colegas e para ti, mas também para aqueles que necessitam destes cuidados, ou desta atenção, ou desta língua gestual portuguesa. E tu pertences aos corpos profissionais da Associação ANAPI, ANAPI-LG, que é a Associação Nacional e Profissional de Interpretação. Fala-nos então, a partir de que momento é que começaste a ter esta sensibilidade e como é que te juntas à ANAPI e porque é que é tão importante este papel, não só junto dos teus colegas profissionais, mas também dentro de ti? Eu já tive contacto com a ANAPI, com os corpos sociais,
quando estava na faculdade ainda, porque havia professoras minhas que pertenciam à ANAPI. Posteriormente fui convidada a fazer parte dos corpos sociais, que aceitei, claro. A ANAPI não é uma entidade prestadora de serviços de todo, é uma entidade que o objetivo é defender e divulgar a profissão de intérprete de língua gestual portuguesa. Atualmente estamos a lutar pela regularização da nossa lei, da 89/99, espero não estar em erro, não me matem, por favor, se me enganei. Mas pronto, porque a lei já é de 1999 e está muito escassa. Falta muita coisa, falta acrescentar muita coisa. Ser intérprete é uma profissão de desgaste rápido, ainda não está reconhecido como tal. O número de horas diárias de trabalho, até que ponto, qual é o nosso trabalho? É chegar lá, fazer a interpretação, vir embora, não há opiniões, nós somos apenas no ponto de comunicação, às vezes atribuem-nos responsabilidades que não são nossas, como vigiar uma sala de aula, vou ali já bem, não, isto não compete ao intérprete. Situações dessas têm de estar especificadas e esta semana, com muita felicidade nossa, conseguimos as 4.000 assinaturas da petição que andava a correr por aí para regularizar a lei e agora vai à Assembleia e esperemos que dê frutos. Ligado ainda à tua vertente, não só associativa, mas também colaborativa, vou pedir que fales de 2 projetos. Um deles é o Spread the Sign e o outro é o EQI, que também é especial este projeto, não é? Sim, o EQI é especial, é um projeto é um método de alfabetização e incorpora a grafia da letra, o braille, a língua gestual e também o abecedário fonético. E são cartas inclusivas e recentemente comecei a fazer parte da equipa e vou às escolas fazer mentorias, onde trabalhamos o abecedário, não é? Os meninos do primeiro ao 4º ano, trabalhamos no abecedário e de que forma, tanto o abecedário em língua gestual, como na língua portuguesa, como o braille, pronto, tudo isto para facilitar a aprendizagem da criança, das palavras, principalmente para crianças com dificuldades, que tenham dislexia ou outro tipo de dificuldades. E é um projeto que eu estou a gostar muito de fazer parte dele. Sentes que algum dia poderá haver esta consciencialização que a língua gestual portuguesa será uma língua global de todos os portugueses? Eu acho que sim, porque já se ouve falar, porque é que nós estamos interessados agora em aprender mandarim para negócios futuros e não sabemos a língua do colega que está sentado na carteira. Não sabemos a língua gestual, não sabemos como comunicar com uma pessoa surda. Já se fala nisso, em colocar uma disciplina de língua gestual nas escolas, portanto, o inglês, acrescentar a língua gestual. Já se fala nisto, não sei se será concretizado, mas é algo que já se fala também. E quanto ao Spread the Sign, desculpa, só um apontamento. O Spread the Sign é um dicionário online de línguas gestuais, também comecei a fazer parte da equipa há pouco tempo e a nossa intenção é, porque em relação à língua portuguesa e os vocábulos da língua gestual, são muito escassos. Falta muita coisa ainda e então é pegar no que está feito, nos gestos que já existem, colocá-los todos no site. O site coloca-se uma palavra leite e conseguimos ver leite em diferentes línguas gestuais, tanto portuguesa como inglesa, é uma aplicação muito porreira, é muito curiosa, se quiserem, sei lá, é gratuito. Nós vamos fazer mais uma pequena pausa na nossa conversa para a rubrica A Minha Playlist. Volto a lembrar que é a seleção musical que estamos a escutar é dentro da responsabilidade do nosso convidado, da Vânia, mas antes disso deixa-me deixar algumas mensagens, porque logo a seguir a esta música vamos introduzir as questões dos nossos ouvintes que nos têm deixado no Facebook e também por mensagem, algumas mensagens, portanto antes mesmo vou deixar-te alguns que não colocaram uma questão, colocaram apenas uma palavra de incentivo. A Arminda Ferreira que diz parabéns e manda-te beijinhos. Também a Catarina Emília Oliveira Bento que diz que orgulho, também manda-te beijinhos. O orgulho que é algo que se partilha. O Eusébio Coimbra Amorim também mandou uma mensagem a dar parabéns pela entrevista e pelo teu trabalho. O Pedro Ferreira que diz que muito bem, Vânia Ferreira, e o Osvaldo que também dá força àquilo que tens feito. E depois temos aqui algumas questões que vão aparecer logo a seguir à nossa música. Vamos ficar com uma música de Nelson Freitas, Break of Dawn, com o Richie Campbell. Porquê desta música? Porquê desta música?
Faz lembrar meu namorado. Ele tinha esta música e então estava sempre a ouvir no telemóvel, sempre que tocava. Pronto. Vamos cá então com a música do Nelson Freitas com Richie Campbell, Break of Down. Já regressamos à conversa, para a reta final da nossa conversa com a Vânia Ferreira. Vamos colocar em questão todas as questões que estão no nosso Facebook, portanto ainda podem passar a visitar-nos e deixar a vossa mensagem para colocarmos essa questão em primeira mão à Vânia. Até já! Como é hábito na reta final da nossa conversa, deixamos a restante seleção musical dos nossos convidados em pano de fundo. Estamos à conversa com a Vânia Ferreira e agora é o momento de deixarmos as questões dos nossos ouvintes que nos têm colocado através do Facebook para a Vânia responder. Portanto, Vânia, estás preparada para o cair bem? Não sei, estou com medo agora. Não sei se estás preparada, mas de qualquer forma eu prometo que as questões têm sido levezinhas, portanto, até têm sido bem simpáticas, portanto, vamos então introduzir a primeira questão, que é do Filipe Campos, que diz: Olá Vânia, beijinhos da Sara, que comentário é o discurso da Primeira-Dama do Brasil em língua gestual? Também esta dimensão da língua gestual cada vez mais global, que vai sendo, e acaba por ser um momento, numa eleição que estava rodeada de polémica, acaba por ser um momento que dá ali algum alívio naquela tomada de posse. Sim, dá, é verdade. Eu também fiquei muito surpreendida quando soube, pelo que eu percebi, acho que ela era mesmo intérprete de língua gestual. E eu não ouvi o discurso na íntegra, vou ser sincera, mas vi o momento em que foi, pronto, a parte mais, que se espalhou mais, não é? Porque supostamente o intérprete não tem sentimentos e a intérprete que estava a interpretar efetivamente o que a mulher do Bolsonaro. Exato, ela estava a gestuar e estava a interpretar a voz aos gestos dela e emocionou-se. Eu acho que sim, e acho que os intérpretes, a área vai crescer muito naquele país, graças a ela, eu espero que sim, e não só a área da interpretação, mas todas em gerais, para dar uma atenção a um público que é uma minoria, mas que também merece atenção. Vou dar voz também ao Muhammad Adam Sedat, acho que disse bem. Ele coloca-te 3 questões. Uma delas é: qual o momento mais caricato que já te aconteceu em contexto de trabalho? Depois a segunda é: em 2018 houve um boom na consciencialização da língua gestual. Como vês os recentes desenvolvimentos e campanhas como a da Huawei? E a terceira questão é: já ficas menos irritada quando dizem linguagem gestual? Eu posso dizer que não, és teu, porque ela lança-me um olhar fulminante quando eu tive esse percalço, portanto eu acho que à terceira já estamos respondidos, não é? É inevitável quando dizem linguagem gestual, não é por mal, mas é porque as pessoas surdas lutaram tanto para ser reconhecido como uma língua, há 20 anos que é reconhecido como uma língua, e as pessoas continuam a dizer linguagem e os meios de comunicação muitas vezes cometem esse erro de dizer linguagem, e então, em defesa deles, eu acabo por inconscientemente fazer um olhar mais maléfico, assim, não é por mal. Eu sei que as pessoas também não fazem não fazem por mal, mas pronto, consciencializar e tudo mudará. A primeira pergunta. Qual é que foi o momento mais caricato que já te aconteceu em contexto de trabalho? Em contexto de trabalho, eu estar com uma pessoa surda e a pessoa surda, em vez de estar focada no que nós estamos, que está a ser interpretado, está a fazer perguntas sobre a vida pessoal e depois eu tenho que dar voz àquilo, não é? Por exemplo, então, mas aquela fotografia, quem é? É a sua mulher? São seus filhos? E eu tenho que dar voz a isto e eu sinto vergonha. Não devia sentir, porque não sou eu que estou efetivamente a dizer aquilo, mas já me aconteceu situações assim e pronto. Tu muitas vezes acabas por ser também uma conselheira e uma amiga destas pessoas. Sim, acabam por nos pedir, principalmente as que lidamos no dia-a-dia, por nos pedir conselhos sobre o que devem ou não devem fazer, situações que aconteceram, mails que recebem, e as pessoas surdas, como têm a língua portuguesa como segunda língua, a primeira língua é a língua gestual portuguesa e têm uma gramática e uma sintaxe diferente, acabam por não dominar tão bem a língua portuguesa. É como nós aprendemos o inglês na escola e de repente temos de ler uma mensagem que nos foi enviada em inglês. Por isso, quando se deve comunicar com uma pessoa surda, deve-se tentar escrever o mínimo possível e de uma forma simples, e por vezes acontece receberem mensagens destas, ou e-mails, e pedirem para interpretar. No meu dia-a-dia, olha, recebi isto, por favor, podes fazer um vídeo, e eu em casa faço um pequeno vídeo sobre o que está a ser dito, ou fazer uma videochamada no momento, e depois em que é que achas? Devo ir, não devo? O que é que tu farias? O que é que... Olha, não te quero influenciar, mas se calhar deves ter atenção a isto e aquilo. Tentar orientar sem dar opinião é um pouco
constrangedor às vezes. A outra questão que o nosso ouvinte colocou foi que em 2018 houve um boom na consciencialização da língua gestual. Como vês os recentes desenvolvimentos e campanhas como o da Huawei? Sim, é verdade. Em 2018 eu lembro-me do Dia da Língua Gestual Portuguesa, dia 15 de novembro. Eu nunca vi tantos vídeos, tantas iniciativas, tanta coisa sobre a língua gestual. Cada vez há mais consciencialização e é muito positivo. A campanha da Huawei, pronto, era até no estado do Benfica, eu sou benfiquista, desculpem, mas eu adorei porque eles meteram, né, fizeram a aplicação e meteram os meninos a gestuar e os meninos no campo a ensinar como é que se deveria gestuar algumas palavras relativamente ao futebol, não é? Ataca, defende, por aí. E também a Huawei está a criar agora uma iniciativa que é a Story Sign, que é uma aplicação que lê histórias. Isso é fantástico porque a criança surda ou tem uns pais que dominam a língua gestual e que lhe podem ler efetivamente uma história, ou não tem ninguém que lhe vá ler histórias. Então é porreiro porque, pelo que eu vi, basta passar o ecrã e a bonequinha ou o avatar está a gestuar as palavras que detecta e a contar a história. A Ana Catarina Oliveira também nos deixou uma mensagem que diz: a Vânia é uma intérprete de mochila às costas que vai onde for preciso e faz tudo para exercer a sua profissão com todo o gosto e dedicação. É uma verdadeira lutadora, portanto também aqui a deixar-te o sinal de lutadora, porque não desiste de fazer o que a deixa feliz, interpretar. Parabéns à Rádio H Azul, muito obrigado pela iniciativa e já agora, Vânia, para ti ser intérprete de língua gestual portuguesa é um desafio no dia a dia. Nunca se torna fácil, nunca. É um desafio. Muito obrigado também à Ana Catarina Oliveira pela mensagem que nos deixou à Cinquinha Feirense. Vamos dar voz também à Susana de Figueiredo, também grande valor, um grande talento da nossa região, do nosso país. Ela que também já passou por Talentos em Sintonia, ainda há pouco tempo teve também aqui na nossa casa em conversa com o nosso grande campeão, Ângelo Pedrosa, que teve a falar sobre o seu mais recente êxito. Um beijinho também para ela, por esse doutoramento ímpar também na área do teatro. Portanto, um beijinho também para a Susana. E a Susana diz: Vaninha, estás ansiosa por interpretar o espetáculo do Aladdin e o Gênio da Lâmpada do Lamoso? E estás a dizer para fazeres publicidade ao teu restaurante porque é muito bom. Está mesmo bom, lá está a norte. Ela é a minha cliente assídua. E ela deixou mais uma mensagem, portanto também vou-te ler a mensagem que ela deixou, que é que continuo com o profissionalismo e humildade que a caracteriza, que não falho aos meus espetáculos porque ela é crucial para a interpretação da língua gestual portuguesa, mas também como apoio incondicional no backstage, que tenha muito trabalho e sucesso porque é uma incrível mulher. Beijo e também um beijinho para ela deixa um beijinho para mim. Portanto, há aqui esta mensagem da Susana Figueiredo e ia desafiar também a falar um pouco sobre isto, sobre o Labin Dança. Como é que surge este projeto na tua vida e porque é que é especial para ti este projeto? Antes de mais, obrigada pelas mensagens, vocês são todos meus queridos. É muito bom saber que tenho o vosso apoio e que vocês me incentivam desta forma. Muito obrigada. O Labin Dança inicialmente foi um workshop de dança que surgiu. Eu quando estive em estágio, uma curiosidade, eu conheci uma rapariga surda que nós vinhamos juntas no comboio e a dada altura eu perguntei-lhe se ela queria boleia do meu pai e quando lhe dei boleia, o meu pai comentou que nós éramos primas, afastadas, mas éramos primas. E foi muito curioso, a partir daí temos estado muito mais juntas e iniciamos este workshop juntas também. Ela era a única pessoa surda que estava no grupo do laboratório de dança, do Labin Dança, e eu era a única intérprete. E depois tinha outras pessoas com outros tipos de deficiências e adoramos, portanto eu e ela adorávamos ir para lá. A Susana era a nossa professora, a Susana Figueiredo, e ela é uma pessoa fantástica e muito inspiradora e era um gosto estar lá. Infelizmente depois o horário mudou e eu não estou a conseguir frequentar as aulas mais recentes, mas estou ansiosa para uma abertura para voltar. Tenho saudades deles todos. Bem, estamos a aproximar-nos do final da nossa conversa. Temos falado muito daquilo que te ocupa profissionalmente, mas que vai um bocadinho mais além, porque isto é algo que te apaixona, portanto não é encarado como uma profissão, mas sim como uma paixão. Mas o que é que tu fazes nos tempos livres, se é que tens alguns tempos livres, que outras atividades, que outros gostos é que existem no mundo da Vânia? Olha, eu gosto muito de andar de moto. Adoro andar de moto. Sou motociclista e também gosto de ajudar os meus pais. Não sei, posso dizer o nome do restaurante, não posso? Podes. Pronto, os meus pais têm um restaurante em Esmoriz, é uma marisqueira, chama-se Terra Mar. Já tem 10 anos, fez no ano passado 10 anos de casa e eu gosto de estar lá, ajudar os meus pais. Não é fácil, é uma vida muito presa, principalmente para eles que estão lá todos os dias e para a minha irmã também.
Mas pronto, é isso. Eu nos meus tempos livres também gosto muito de... Eu vivo mesmo isto em praia, mas também ultimamente tenho adorado ir para a montanha. Eu e o meu namorado temos o hábito de fazer rotas, e a última que nós fizemos foi a Rota dos Túneis, e não sei se vocês já viram falar, é fantástica, aquilo é uma caminhada, ainda foram 5 horas, mas por linhas de comboio antigas, e pronto, é isso que eu gosto, basicamente. Viajar, conhecer sítios novos, andar de moto, estar no restaurante, não é bem tempo livre, mas... E planos para o futuro? Quais são os planos que tens programados para o teu futuro? Para o futuro eu gostava de seguir esta área, porque foi nela que me especializei e é nela que investi, e gostaria de continuar a trabalhar na mesma área. No entanto, torna-se difícil porque não é uma área muito estável. Imaginemos, que não aconteça, claro, mas imaginemos que de repente o meu aluno decide que quer desistir de licenciatura. Eu fico sem chão, de um momento para o outro. Não é algo que é muito seguro. Gostava muito de trabalhar na minha área, mas gostava muito de ter as condições que me permitissem projetar um futuro. E assim, vamos indo, um dia de cada vez. E qual é que era a meta ou o sonho de uma vida? A meta ou sonho de uma vida? Não sei, olha, agora, não sei, assim, de repente. A meta ou sonho de uma vida é eu ter um trabalho em que eu me sinta útil, que esteja lá todos os dias e que as pessoas surdas possam de facto usufruir do que eu estou a fazer, como que, imagina, uma pessoa surda de repente da meia da feira quer ir à Segurança Social ou aquilo ali, e eu estou lá e eu sou chamada e estou sempre em cima do acontecimento no hospital, seja onde for. Tornar Santa Maria da Feira acessível para mim era um sonho. Já é acessível, mas ainda mais. Tens algum ídolo ou alguma inspiração Da minha área? na tua vida? Olha, tenho, mas vais-te rir de mim se eu disser. A Lara Croft. Porquê? Diz-me lá. Não sei, desde miúda, olha, desde os 8 anos que fomos apresentadas, não é? Videojogo e sou fã dela até agora. Mas fora isso, pessoas da minha área, as minhas professoras de língua gestual, intérpretes que estavam presentes, a Joana Souza, a Rafa, são intérpretes que eu admiro muito e que já lhes disse quando eu for grande quero ser Joana, quando eu for grande quero ser Rafa, porque elas são mesmo muito, muito boas. E os meus pais, admiro imenso o esforço que eles fazem no dia a dia, como é que eles conseguem, meu Deus. E a minha irmã, a forma dela ser, na da minha família, pronto, o meu irmão, eu não consigo não falar da minha família porque eu adoro-os e admiro-os muito. E é isso, são esses meus ídolos. Estamos mesmo a chegar ao final da nossa conversa e no final fazemos sempre uma pequena brincadeira com os nossos convidados, que se chama as respostas rápidas, em que eu te dou um mote com uma palavra e respondes a primeira coisa que é apareça. Podemos fazer este pequeno jogo para terminar? Vamos lá. Vamos a isso então. Prato favorito? Francinha. Filme? Tomb Raider. Livro? O Conde de Monte Cristo. Música? Agora não sei, muda, porque foi o que eu vi. Uma viagem? Egito. Uma qualidade? Simpática. Um defeito? Ciumenta. Voleibol? Adoro. Língua gestual? Um trabalho preferente. Labindança? Uma paixão. Amigos? Perto. E família? Ainda mais perto. Bem, para fechar o programa, ia desafiar então a deixar uma mensagem aos nossos ouvintes que nos acompanharam através do 92 FM e por todo o mundo através de cincodiferença.pt, mas que tenhas também essa consciência que vai ser novamente colocada esta entrevista em formato de vídeo, portanto também essa mensagem em língua gestual por parte da Vânia. Portanto a mensagem não só que como é que podemos acompanhar o teu trabalho, chegar a fala até ti, mas também de que forma é que tu irias despedir dos nossos ouvintes, deixando essa mensagem de alguém que está tão habituado a mudar um pouquinho da vida do outro todos os dias. É isso mesmo. Sempre que pararem com uma pessoa sempre que se separarem com uma pessoa surda, tenham sensibilidade de falar com ela. Não tenham medo, as pessoas gostam que se esforcem para comunicar com elas. Por isso, não fujam, estejam lá, estejam presentes, ajudem se for necessário, não só os surdos, mas as pessoas em geral. E uma mensagem e acho que... A mensagem exatamente era que se tinha desafiado, portanto foi um momento bonito que as pessoas não viram, mas a Vânia esteve a interpretar gestualmente aquilo que estava a dizer. Vânia, muito obrigado por teres aceito o nosso convite, muito obrigado pela partilha que tiveste com os nossos ouvintes e acima de tudo muito obrigado por aquilo que fazes em prol de tantos nós. E nunca sabemos quando é que, ainda há pouco dizias, nunca sabemos quando iremos necessitar de aprender um pouco mais desses códigos.
Portanto, obrigado pelo teu trabalho. E esta casa sendo uma casa de talentos, este é sempre um grande talento, o talento de ajudar o outro, de ajudar os próximos. Portanto, esta casa está sempre aberta para te receber. Portanto, contamos-te mais vezes. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Obrigada.